eu pegar. Já tá online, viu? Você edição pra fazer? Ah, deixa eu. Fui convidada para ser monitora da mocidade. Olha que legal. Legal, né? Muito legal, parabéns. Pra USE, né? Não, eu não vou entrar pra USE, mas é Certo. da USE. Eu fiquei muito feliz, porque dá pra ajudar, né? Nossa, eu vejo tanto que as meninas, pessoal, meninas, né, modo de dizer, se sentiram tocadas no evento, sabe? Muito legal. Tá, terminamos por os nomes. Olha só, tá bom? Você pegou já? Eu peguei. Eles fazem de tudo pra estragar logo, né? O celular, o carregador, não dura mais nada hoje em dia. Não mesmo. Ah, você não compra outro. Oi? Se durar, você não compra outro. É, então. Isso é verdade. Como O que celular fala, hoje né? tem vida útil de 1 ano, né? Depois de 1 ano. Olha que lindo. Isso aqui é programado, né? Esqueci como chama. Olha que bonitinho. Bonitinho, né? Nossa, que legal. Deixa eu ver. O que é? Tipo, você vai tirando por dia? mensagem, O pessoal da Comenoes pediu pra gente. Mas não é assim, é tipo papelzinho dobradinho. Ah, sim. Que aí Ah, chamava a gente de trabalhador, né? E falava que o trabalho tava chamando. Né? Que Jesus estava chamando, o trabalho estava chamando. Aí você tem que ir lá e tirar o papelzinho e fazer a ação que tá no papelzinho. ah, entendi. Muito legal. Legal e difícil. É porque... Esse eles fizeram como negócio uma você lembrança para os Nossa, mas muito instrutores. bonito isso aqui. Cada instrutor recebeu uma lembrancinha dessa. Podemos. Aí quando foi a reunião dessa semana, sobrou. Ela levou lá, quem quer mais? Eu me dei. Ana vai gostar disso aqui. Ah, com certeza, né? Vamos lá? Vamos então. Só põe mais pertinho de você, Alice, que eu acho que tá. Dá. Eu Nós queria boa só noite a pedir todos. antes. Teve mais um caso de suicídio em Pederneiras. Paulinha, né? Paulinho pedindo especial. Pra ele que foi assim. Tá bom. Ok. Então, boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, nos colocando em sintonia com o Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, psicólogo da humanidade, médico de almas. Obrigada, Jesus, por mais esse dia em que aqui estamos reunidos, Senhor, para estudarmos os ensinamentos que nos foram deixados por Kardec. Ensinamentos estes que vêm aclarar o Teu Evangelho, que já havia nos deixado as mensagens de forma velada, mas que hoje, Senhor Jesus, sob a luz da doutrina espírita, podemos ampliar os nossos conhecimentos e conhecermos um pouquinho mais das leis divinas. Rogamos que nos abençoe, que abençoe a cada um daqueles que estão nos ouvindo neste momento, nos acompanhando, a todos os presentes, encarnados ou desencarnados,
e a todos os nossos companheiros que não puderam estar conosco aqui presentes. Rogamos ainda, Mestre Jesus, que os vossos mensageiros, os mensageiros de Maria, nossa Mãe, possam recolher a alma de Paulinho, que hoje, deliberadamente, tomou a decisão de desistir da vida. Iludido que estava, pois achava, Senhor Jesus, que tudo acabaria com apenas um ato. Mas neste momento, pode ele perceber, Senhor Jesus, que está no plano espiritual e que ele acabou apenas com uma roupa, com a veste, mas que a alma continua do outro lado. Rogamos, Senhor Jesus, que o ampare, que o assista nesses momentos difíceis e que ele possa, Senhor Jesus, ser recolhido e ser levado às escolas ou ao hospital, conforme a sua necessidade e o seu merecimento. Que a vossa paz esteja com todas as criaturas. Todos aqueles que se sentem necessitados possam neste momento se sentir abençoados. E assim, confiantes na tua presença e na sua mensagem de amor, damos por iniciados nossos estudos de hoje, dando graças a Deus, e que assim seja. Que assim seja. Só para lembrar, né? A gente vai continuar. A questão é isso, vamos continuar. Não, tá nem. Não vou falar. Da 250 a 256, né? Nós começamos a semana passada no 237, é isso, né? Paramos na 250. Isso, da 250 a 256 nós vamos tentar fazer hoje, né? Então hoje eu acho que dá para a gente terminar das 250 a 250, ou podemos fazer o texto, porque o texto vai falar exatamente de onde a gente vai começar. Eu acho que podia fazer o texto. O texto primeiro. E aí a gente vai para as perguntas e depois para a nossa apostila. Só lembrando, só para a gente não perder, lembrando do palestra de ontem, algum comentário, alguma coisa? Muito legal. A palestra de ontem foi sobre o Consolador Prometido, né? Exatamente. Nossa, só Sobre quem o não assistiu, espiritismo. estivermos assistindo, não perca a oportunidade de assistir, porque Foi muito legal. Foi uma outra visão, assim, a gente já tinha visto outras palestras do Consolador, mas eu achei a visão dele muito bacana. Não dele, né? Da doutrina. ele deu uma A maneira como ele O olhar Ele dele, englobou né? que ele pincelou tudo, a né? história, Achei muito legal. ele sintetizou a história. Muito legal. Gostei muito que ele falou da Joana d'Arc. Ganhou meu coração, Valorosa. né? Ele é fã Valorosa mesmo. de Joana d'Arc. Vai ter. Bom, já está na página disponível, já está no YouTube também para quem não conseguiu assistir. Realmente vale assistir com calma depois Foi muito bom. a palestra toda. Realmente acho que vale a pena depois quem não teve oportunidade. E quem já assistiu, vale a pena assistir de novo. Assistir outra vez. Guardar cada detalhe. Vale a pena. Essa é a vantagem. A gente estava até conversando, conversei bastante com o Edgar sobre isso. Esse é o principal motivo da gente colocar no YouTube, que eu acho que realmente, mesmo para a gente, né, que assiste presencialmente, você sempre acaba deixando passar, né, ou se ocupa com outra coisa, ou não presta atenção no que provavelmente poderia Aliás, eu ser estava aproveitado. ouvindo agora, e tem várias dicas dele de livros, Tem passagens, que se anotar para depois ir Sim, se aprofundar no que ele está dizendo, né? sim. Verdade. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos pelo texto primeiro, depois nós vamos para as... Quer que eu comece? Então faz. Vou começar hoje. Então vai. Uma voz diferente. Uma trégua para você. Vou dar um gostinho. Vou ter bastante trégua depois. Sofrem os espíritos? Revista Espírita, 1858, Dezembro, Sensações dos Espíritos. Sofrem os espíritos? Que sensações experimentam? Tais perguntas nos são naturalmente dirigidas e procuramos respondê-las. Inicialmente devemos dizer que, para tanto, não nos contentamos com respostas dos espíritos. De certo modo, tivemos que considerar a sensação como um fato, através de numerosas observações.
Numa de nossas reuniões, pouco depois de havermos recebido de São Luís uma bela dissertação sobre a avareza, cuja publicação foi feita em nosso número de fevereiro, um dos nossos associados contou o fato que se segue a respeito daquela dissertação. Numa pequena reunião de amigos, ocupávamos-nos de vocações quando, inopinadamente e sem que o tivéssemos chamado, apresentou-se um espírito que havíamos conhecido muito bem e que em vida poderia ter servido de modelo ao retrato do avarento feito por São Luís. Um desses homens que vivem miseravelmente no meio da fortuna, que se privam não pelos outros, mas para acumular sem proveito para ninguém. Foi no inverno e nós estávamos perto do fogo. De repente, aquele espírito trouxe à nossa lembrança o seu nome, no qual estávamos longe de pensar, e nos pediu permissão para vir durante 3 dias aquecer-se à nossa lareira, dizendo que sentia horrivelmente o frio, que voluntariamente suportara durante a vida e que, por avareza, obrigara os outros a suportar. Isto seria um alívio, acrescentou ele, se quiserdes conhecer-me. Conceder-me. E aí, tudo bem? Deu para entender o que é que está acontecendo? Uhum. Que ele se aproxima para ter as sensações, né? Das outras pessoas. Né? Ele está desencarnado, mas ele tem a sensação do frio. E lembra aquele que apareceu. E de novo, né? Só parei isso para a gente lembrar de novo, né? Em pequena reunião de amigos, ocupávamos de evocações quando apareceu esse espírito por vontade própria e deu a comunicação. Certo? E aí ele comenta que esse espírito já tinha dado uma comunicação em fevereiro. Nós estamos falando de dezembro. Então, certo? Então, 10 meses antes, esse espírito já tinha se comunicado. E para lembrar que esse aqui é como se fosse um complemento do Livro dos Espíritos, né? Porque eles recebiam uma pergunta, Kardec recebia as perguntas e ele procurava responder. Era um blog através da Revista Espírita, né? Que era a forma de comunicação. E eram qualquer pessoas que mandavam as perguntas. Qualquer pessoa do mundo poderia mandar pergunta a ele. E aí ele respondia, né? E aí ele respondia por meio da Revista Espírita, porque lembrar que lá atrás nós não tínhamos e-mail, não tínhamos zap, não tinha nada, né? O único meio de comunicação era jornal e revista. Certo. Então Kardec criou a revista para poder responder às pessoas os questionamentos e inclusive ele usava para demonstrar como é que foi desenvolvido tal assunto, como foi que ele recebeu tal assunto, né, que depois estava lá no Livro dos Espíritos. Aquele espírito experimentava a penosa sensação de frio. Mas como experimentava? Nisto é que estava a dificuldade. A esse respeito, dirigimos a São Luís as perguntas que se seguem. Teríeis a bondade de dizer-nos como esse espírito de avarento, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para se aquecer? Resposta. Podes imaginar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. Compreendemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonha. Mas o calor, o frio e a dor física não são efeitos morais. Os espíritos experimentam esta espécie de sensações? Tua alma sente frio? Não, mas tem a consciência da sensação que age sobre o corpo. Parece disso decorrer que esse espírito de avarento não sentia um frio real, mas que ele tinha a lembrança da sensação do frio que havia suportado, e essa lembrança, que lhe era como uma realidade, tornava-se um suplício. É mais ou menos isto. Fique bem entendido que há uma distinção que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. Se bem compreendemos, poder-se-ia, ao que parece, explicar as coisas do seguinte modo: o corpo é o instrumento da dor, se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que disso conserva pode ser tão penosa quanto a realidade, mas não pode ter ação física. Realmente, nem frio nem calor intensos
podem desorganizar-lhes os tecidos. A alma nem pode ficar gelada nem se queimar. Não vemos diariamente a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir o efeito da realidade? Ocasionar até a morte? Todo mundo sabe que pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Certamente esse membro não é nem a sede, nem mesmo ponto de nem mesmo ponto de partida da dor. O cérebro conservou as impressões, eis tudo. Pode-se, pois, crer que existe algo de análogo nos sofrimentos do espírito após a morte. Estas reflexões estão corretas? Sim, mais tarde compreendereis ainda melhor. Esperai que outros fatos vos forneçam novos pontos de observação. Então podereis tirar conclusões mais completas. Bom, e aí nós vamos entrar, ele vai exatamente chegar naquele ponto, lembra da semana passada, né? Então agora nós vamos falar dessas sensações, acho que, se eu não me engano, deixa eu só lembrar o número, então não vou lembrar, né? É o 253 para frente, né? Que vai falar de dor física e sensações, né? Então, daí a gente vai dar para aproveitar, então acho que nem... Bom, mas o texto deu para entender qual é o... qual é a pergunta, o que ele fez, o que chegou, né? Então, na verdade, de novo, né? Quer dizer, ele usa as comunicações para tirar... E lembrando, né, essa comunicação definiu a resposta, que a gente conversou muito, acho que a semana retrasada. Essa comunicação que recebeu, que São Luís dá essa explicação, ela foi suficiente para a conclusão do assunto? Qual era o método? Sim, porque ele era... Não, mas qual era o método? É só essa comunicação? Ele recebeu essa comunicação desse assunto e isso ficou definido? Não, o método científico dele de... Certo? Que era o controle universal. Sim. Então, o que ele fazia? Essa era uma comunicação, ele ia receber de vários outros médiuns o mesmo tipo de questionamento, ia comparar, se isso tivesse universalidade, isso servia. Então, ele usou esse exemplo, ele porque aí é o que a Alice comentou, quer dizer, então isso foi aquele momento. Lembra que ele fala que ele fez uma comunicação em fevereiro, e ele está descrevendo essa comunicação desse mesmo espírito lá em dezembro. Quer dizer, de fevereiro a dezembro ele ainda não tinha mudado o padrão dele. Provavelmente estava na mesma situação. Tanto é que eles reconheceram pela situação. Ele nem se identificou, né? Ele não deu o nome. Ele só pediu para ficar, né? Certo? Se conheceram pela sensação. Mas isso é importante para a gente ter essa noção. Para a gente nunca ter a imagem de que essa comunicação é que deu a resposta para o livro dos espíritos ou dos médiuns, quer dizer, não, isso foi uma comunicação e aí dentro do controle universal e da universalidade ele resolveu, aí a hora que tinha um consenso e as respostas eram iguais em determinadas situações, aí, então isso fazia o racional. Então, peraí, então nós escutamos, nós sim, estamos em cada canto do mundo, nós tivemos o mesmo tipo de pergunta, e lembra que aquilo que a gente conversou semana retrasada, eu não conseguia falar com a Alice pelo WhatsApp e perguntar para ela o que o Kardec tinha perguntado, para ela me responder e para a gente saber o que nós estamos respondendo. Né? E nem jogar no Google, né? Então isso demorava o tempo de ir e voltar, e é esse que é o principal, assim, que na minha opinião é o encanto do negócio todo e o tempo que foi feito, né? Quer dizer, o livro foi feito em muito pouco tempo para esse tipo de informação toda chegar, ser compilada, organizada para se fazer a codificação. Né? E o primeiro parágrafo ele fala que ele procurava responder e não se contentava com a resposta dos espíritos, ele também observava. A parte de então, mas isso é outra coisa extremamente importante, que às vezes, que muito, né, gente inclusive comete esse equívoco, às vezes, não, a codificação, a doutrina espírita é puramente dos espíritos. Não, tem muito dele. Tem muito do Kardec. Quer dizer, é só a gente pegar em todos os comentários. Nos principais questionamentos tem o comentário dele. E teve toda essa preocupação de ser o racional valendo em relação, principalmente não ao religioso. Né? Não ficar preso simplesmente à fé. Não ficar preso aos dogmas que prevaleciam naquele momento em determinados assuntos. Né? Isso, ele tentou unir ciência e fé. Né? Ok. Pergunta 250? Isso. Vamos lá.
Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? Resposta: o espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isso de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados, porque os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Mesma coisa que está encarnado. Então, sempre lembra... Criança. Não, então, lembra sempre, e para a gente voltar, né? O que são essas percepções que ele está falando? De tudo que a gente falou lá da 237 a 249, né? De som, de sentimento, de tudo mais. E aí, de novo, né? E aí nós vamos bater, quem está assistindo e assistiu a semana passada, vai achar que nós estamos repetindo as perguntas. E qual é a resposta de sempre, né? Depende do seu adiantamento. Depende de quanto você está evoluído. Quer dizer, se você tiver ainda imperfeito, sua sensação vai ser a de que... E mais importante, né? Do que vai ser útil para o seu melhoramento. Certo? Porque nós estamos falando de desencarnado, né? Mas também serve para o encarnado, né? É porque o encarnado se finge de surdo, né? Aí no espírito ele não finge, né? Pensa que é elevado? Não, não. Ouve aqui, ó, o que eu vou te dizer. Assim, 251. Os espíritos são sensíveis à música? Essa é fantástica. É legal. Né? Agora vai ter um monte de gente para desligar. Eu achei que você ia começar na 253 e ia falar, putz, mas essa pergunta aqui é tão legal. Nós é depois. É. Essa é muito legal mesmo. Queres falar da vossa música? O que é ela perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém na terra pode ter ideia. Uma é para outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo para a imaginação espiritual. Que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. E aí? Tome. Tá, mas o que ele quer falar com isso? Porque isso já deu muita briga em estudo. Quer dizer que a música que existe no plano espiritual, né, principalmente para os espíritos mais perfeitos, são belíssimas. Pode ser harpa, mas pode ser um violão, né? Mas o que a gente pode imaginar? Vamos imaginar. A diferença né, porque eleva os sentimentos. Exatamente, né? Enquanto essa a outra diferença. nos deixa mais à terra, mais sensação corpórea. É essa sensação então, que a gente... essa é a grande discussão, que a gente não pode... mas então quer dizer que o que eu ouço não é bom? Eu sou espírito imperfeito? Depende. Ela consegue te levar? É isso que ele está tentando te dizer. Quer dizer, a hora que eu escuto aqueles funks que estão tocando, fazem sucesso absurdo, aquilo me faz o quê? Não, mas eu me sinto super animado com aquilo, beleza. Então, aí é preocupante. Aí é realmente preocupante. Por quê? Qual é a letra? Qual é o objetivo daquilo? Para o que te leva aquilo ali? Não, mas não são todas. Tá. De todas, qual a porcentagem? E aí a pergunta é muito simples, e aí é exatamente isso. Essa música celeste e tal, e aí você falou da harpa. O que provavelmente é essa música celeste que ele está dizendo? E aí a Alice já começou a descrever isso. Mais tranquilo, mais serena, né? Menos... Eu acho que são letras mais edificantes também. Provavelmente nem letra. Provavelmente é harmonia. Provavelmente é o som que faz com que eu me sinta mais calmo, mais tranquilo, mais elevado. Deve ser tipo quando a gente está dormindo e acorda o passarinho está cantando de manhã. Por que a gente tem maior sucesso, e teve um boom um tempo atrás, das músicas de meditação? Quando você vai escutar música de meditação, qual é o padrão da música de meditação? Tipo N. Então, mas qual é o padrão de música de meditação? É um samba? Não. É um rock? Não. É um MPB? E é isso, aí é por isso que a gente tem que se tocar. Aí não tem nada a ver com a letra, provavelmente. Não. Né? Porque mesmo aquele dia você foi um exemplo claro, que é muito legal. Não, vamos colocar um som mesmo baixinho para ajudar no passe. E aí eu sou exatamente igual a Aline, como eu vou ler. Se eu colocar alguma coisa que esteja tocando, eu vou prestar atenção na letra. Sim. E talvez eu não consiga me concentrar o tanto que seja necessário.
No meu caso, e isso a Aline falou que com ela provavelmente acontece a mesma coisa. Sim. O que é interessante também fazer essa comparação, né, de elevação do mundo celestial, enfim, é que tem estudos da provocação da música quando ela é mais das reações do cérebro, porque as músicas de meditação, elas não são músicas de meditação e só, né? Elas realmente causam um efeito. As ondas. Provavelmente as ondas são para chegar nisso. nisso. É muito legal. Então. Tocam, né, as cordas Sim. da alma. Da alma, exatamente. E aí essas cordas, né, do sentimento da alma faz com que ela se coloque num padrão diferente. Vibra, né? Sim, faz e na vibrar no boa padrão. parte das vezes ela tem alguma coisa de natureza, alguma coisa que seja mais, né? É só a gente pegar os grandes clássicos, e aí quem gosta ou não, e eu não sou um dos grandes fãs, mas se você pegar todos os grandes músicos, e aí tem uma pergunta aqui que eu até vou emendar justamente por isso. Acho que o Rogério falou, surgimento de boas músicas são inspirações espirituais. Nós temos comprovações de ontem o Paulo inclusive fez um dos comentários. Né? Na verdade você tem essa sequência às vezes de músicos reencarnados que já trazem todo esse contexto para a realidade material que nós estamos vivendo. Como o inverso também, né? O surgimento de letras não muito interessantes também são inspirações, né? Do plano espiritual. Que é a mesma coisa que a Aline comentou, né? A hora que você vai fazer determinada atividade, o objetivo é atingir determinado tipo de onda. E o inverso também é verdadeiro. A hora que eu ia colocar meu time para jogar, eu colocava rock no último. Quem entrava para jogar dentro do ginásio e não estava acostumado com aquilo, achava que era todo mundo maluco. Mas durante 15 minutos antes de começar o jogo, surtia um efeito que era a necessidade que precisava naquele momento. Sim. Perfeito. Né? É isso mesmo. Você falou de estudo, né? Aí só para complementar, o estudo é de uma tese de doutorado do Dr. Emoto. Né? Ele fez com a música, né? Fez com a água, né? E congelou a água e aí aparecia as vibrações, né? Na água. Tem um vídeo eu lembro que eu tinha... Tem vídeo disso. Não, mas é que é diferente, né? Tem uma que é da música e tem uma que é das palavras. Isso. Né? Acho que você colocou da palavra. Acho que eu falei da palavra. Isso. Foi a primeira ou segunda palestra. Mas o Dr. Emoto, ele fez um estudo com a música, né? Agindo na água. Então, quando eu tocava rock, né? Como é que se formavam os cristais dentro da água congelando. Então, a influência... Doutor, o quê? Emoto. Deve ser o mesmo. Foi uma tese de doutorado, ele ganhou um prêmio por isso. E só pra gente explicar, gente, pelo amor de Deus, eu adoro samba, eu adoro rock, não é isso. É que na verdade nós estamos falando exatamente dessa questão. Isso é uma discussão todas as vezes que a gente vai estudar essa questão, e aí principalmente quando tem mais gente, uma turma maior e tal, sempre tem esse questionamento. E uma vez ainda teve um estudo do nosso lar com o Nazil, e ainda ele fez a brincadeira de que só tinha rock pro lado de fora do muro. Então, eu não acredito, não. Eu acho que tem letras de rock, música de rock, que ele procura pôr a pessoa um pouquinho mais para cima. Sim. Não pode ser comparada com a música celeste. Não, né? o que ele está falando. É por isso que a gente precisa explicar. Quer dizer, na verdade, o primeiro comentário seu é perfeito. Na verdade, é em relação às ondas que isso promove. São as ondas. Até o mesmo, o Rogério, que perguntou se era inspiração divina, ele está falando, eu escuto a música do Start to Heaven dos Led Zeppelin e me toca, me eleva. Perfeito. Como quando a gente escuta a música do Paulo que ele gravou, faz o mesmo efeito. A hora que você escuta, a Ana gosta do Aleluia, faz o efeito que talvez faça você conseguir se elevar. Não é esse. O que ele está falando é em relação... A pergunta é o quê? Eu desencarnado, se a música promove algum tipo de sensação nele. Ele está falando... se é sensível. Mas eu acho que tem que deixar claro para quem ouve que a música que a gente ouve, a palavra, as coisas que são ditas naquela música, elas têm um peso sim. Não é só o funk. A gente pode ter um funk do bem, um funk que tem, inclusive tem do amigo lá. Mas de novo, gente, o problema não é a letra. Nós estamos falando, aqui nós estamos falando a pergunta os espíritos são sensíveis à música? É só um sim, aí a resposta, eu acho que o mais interessante é o que a Alice começou. O que isso quer dizer? O que ele quer dizer com música celeste? Provavelmente, e aí provavelmente sem letra, provavelmente
E aí a gente voltou na música de meditação, que não tem letra. Por quê? Porque eu consigo atingir provavelmente algum tipo de padrão, algum tipo de vibração que faça com que isso me sinta melhor. É isso que ele está tentando dizer. Então não tem nada a ver com gosto, não tem, eu brinquei, o Nazil também brincou no dia do estudo do nosso lar e tal. E aí é uma questão de gosto, é exatamente isso. Quer dizer, me faz bem, é que nem o Rogério comentou, acho que é o Rogério isso. Eu me sinto super bem, me elevo a escutar essa música. Show de bola. Eu já vi gente sair de crise de agressividade ouvindo rock pesado. Uhum. Não, e é gosto. Você não vai. Quem gosta? Para passar, para tirar aquilo da cabeça. São as ondas sim, que vão mexer. E quem está acostumado a escutar rock, quem gosta de rock, quem escuta rock, você colocar um Beethoven para ele se acalmar, ele vai quebrar o resto de tudo que tem em volta. Então, só essa a diferença, só a gente entender o que ele está fazendo na pergunta. Né? Sim. O que é o importante que ele fala assim, que a música tem para os espíritos encantos infinitos em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Então, a maneira que vamos desenvolvendo a nossa sensibilidade, então, nós vamos tendo o nosso gosto apurado, né? Mas vamos buscar aquilo. Agora, o importante é sempre buscar músicas que nos façam esse bem, que nos elevem, que nos leve a pensar em Deus, não a querer destruir, a querer matar, exatamente, a querer roubar, né? Então a gente tem que tomar preocupação com isso. O que essa música está trazendo para mim? Sim. Eu estou cantando e eu sei o que eu estou cantando? Sim, que é a preocupação que essa é a grande preocupação. Essa é a grande preocupação. Repetindo, fica gravando eu estou ouvindo e criando uma onda mental que vai plantar lá na frente. Dizer, porque muita gente canta sem e repete e não tem noção das ondas, né? Sim. Exatamente. E outra coisa que eu achei legal dessa pergunta é que já tem imagens antigas, né, de quadros pintados de anjos tocando harpas, né, essas coisas assim, e é legal ele trazer esse ponto de vista, assim, você vê que está no livro dos Espíritos, né? E só a gente lembrar, e de novo, acho muito legal. Da gente lembrar, tem uma pessoa perguntando qual tipo de música que os espíritos gostam. Vai depender do grau de evolução de cada espírito está. O que eu gosto, provavelmente eu vou continuar gostando do lado daquilo que a gente sempre conversa. O que é importante, talvez, para não deixar de novo dúvida, é assim, a pergunta é se o espírito desencarnado é sensível à música, se a música faz algum tipo de efeito nele. E aí a resposta é tudo isso que a gente falou. E aí a gente está trazendo, na verdade, a pergunta e a resposta dos espíritos para a nossa realidade, né? Para o nosso momento, para quando a gente está. Então, por isso que a gente comentou, quer dizer, o que ele está dizendo aqui é que provavelmente em mundo superior nós não vamos ouvir rock pauleira, provavelmente nós não vamos escutar o pagode do Raça Negra que vai estar aqui na terça-feira, não vai ter o funk. Por quê? Porque provavelmente é um outro tipo, e aí sim, de vibração, de padrão vibracional que vai estar fazendo com que aquele ambiente seja agradável, só isso. Mas nessa realidade que a gente está, cada um vai conseguir. Eu acho que o exemplo do Rogério foi fantástico. Assim, eu escuto Led Zeppelin e me sinto super bem, me elevo o pensamento. Sim. Beleza. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? Resposta. As belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Sim, são sensíveis a elas, segundo as suas aptidões para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, a beleza de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Quer explicar essa? E assim, só para a gente, depois a Alice continua, só para a gente entender que aí é a mesma relação que com a música. Né? É a mesma pergunta do tipo, se você... Então, o que ele está fazendo? De novo, né, como todas as questões. Eles são sensíveis à música? São. E as coisas que são bonitas, que nós achamos bonitas? É essa a pergunta. Né? Pois é. Né? Então, na verdade, a resposta aqui é, além de dizer que é segundo o adiantamento de cada espírito, ele tem uma interpretação da beleza, ou digamos assim, ele teria uma capacidade de melhor visualizar as belezas das coisas. Não num detalhe somente, né, mas em todo o conjunto.
Então ele não vê assim apenas o pôr do sol, mas ele pode ver o pôr do sol, né? E aí ampliando todo o céu, ficando colorido, as árvores, as aves. Então ele vê um conjunto, né? Que pode inclusive ser a visão das pessoas, das almas que estão à sua volta, porque ele também vê as cores das almas, né? Que cada ser vibra a cor. Eu fui assistir esse final de semana, é legal trazer, né? Pra alguma coisa. E fui assistir Vingadores, né? E tem uma cena lá da parte do Guardiões da Galáxia, que são vários mundos, né? Então eles ficam viajando. Eu falei, cara, não é possível que o rapaz que desenhou isso aqui muito... não tem como, cara. Obviamente que tem toda uma ficção, há uns mundos mas a visualização mas o detalhe, o nível... Eu falei pra de onde que ele tirou, né? De onde que ele tirou isso? O anel de Saturno passa aqui assim e os riscos, você tem a sensação ali do... Cara, eu falei, não é possível. Não é possível. Que não foi inspirado. Que não foi inspirado, que realmente não há essa viagem entre os mundos, né? Eu fiquei... Vale a pena ver que agora eu tô ficando viciado no espiritismo. Mas se você está ficando viciado, está passando um filme sobre Paulo, o apóstolo. Aproveite. Precisa aproveitar porque vai acabar rapidinho. Vai acabar rápido, né? E a gente precisa... Será que tá tendo? A gente precisa da bilheteria. Deu porque... Deu bastante. Tá tendo uma procura razoável. Puxa, queria muito ver. Eu até convidei meu marido para ir pro cinema, só que eu tenho um problema sério. Eu convidei ontem, hoje eu já esqueci. Eu fui pra cidade. Mas amanhã é um dia legal, amanhã pode ser que dê pra ir. Eu achei muito interessante essa... Então, mas ele tem que rodar para Bauru de novo. Então, vamos lá? Vamos lá. E aí começar agora, vai entrar, por isso que eu falei, da 253 para frente, vai entrar justamente no que o texto né? da Revista Espírita comentou, né? Ok. Então, 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Resposta. Eles o conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam materialmente como vós, porque são espíritos. Então, isso daí para frente, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a resposta é essa. Isso começa naquilo que a gente conversou outro dia, sem ser no estudo. Esse começa a entrar nos radicalismos extremos e tal, de que, mas está escrito aqui, né? 253, acabou a questão. Os espíritos experimentam as nossas necessidades, os nossos sofrimentos físicos. E a resposta é, eles o conhecem porque o sofreram. Não o experimentam materialmente como vós, porque são espíritos. E aí tem uma ala radical que fala assim, pronto, ponto fechado. A resposta é essa. Então não existe colônia espiritual, não existe umbral, não existe mais nada. Né? Isso existe Então, e aí, aí nós vamos até continuar as outras para depois voltar em relação a isso, porque isso é uma pergunta que com certeza agora vai acabar aparecendo muita coisa e tal, porque é aquilo que a gente discutiu das imagens que a gente tem e de tudo mais. Mas vamos fazer mais uma ou duas que falam disso daí, e depois a gente volta e emenda com o texto. Porque ainda tem 256 ainda fala. Então, porque aí a gente consegue, porque o que está acontecendo muito, que a gente estava conversando é isso, como o outro lado também, né? Eu pego uma frase, ou eu pego um livro, ou eu pego um artigo, e aquilo vira verdade absoluta, e eu não sei como é que foi, qual é o contexto, aonde que está aquela frase, o que veio depois, o que veio antes. Então, assim, se você pegar 253, os argumentos de que não pode ser possível ter a imagem do umbral, por exemplo, tá explicado no 253. Sim, não é mais ou menos. Se você pegar ponto final, se você pegar simplesmente o que ele respondeu... Não materialmente como vós, porque são espíritos, materialmente. Sim, mas eu não tenho mais... Não. Então, mas né? Aí nós vamos ter nas outras. Porque olha aqui. Então, mas nós vamos ter nas outras. Porque se eu não tenho mais, e esse é o argumento do radical, se eu não tenho mais aparelho físico, eu não posso, se eu não tenho mais pele ou epiderme para sentir frio, eu não posso ter frio. Certo? Então é isso que eu estou te falando. Então, quer dizer, a resposta deles é essa e aí fica em cima disso. Mas vamos fazer as três e a gente emenda com o texto para que isso não fique perdido. Okay. Então, 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Resposta. Não podem sentir a fadiga como a entendeis,
e, portanto, não necessitam do repouso corporal, pois não possui órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa, no sentido de não permanecer numa atividade constante. Só para aí, lembra do mundo transitório, certo? Então vamos sempre, a gente não pode, é isso que eu falo, a gente não pode pegar uma pergunta e fazer com que aquilo sirva como contexto geral. E aqui ele está falando que não pode sentir fadiga, mas há 2 capítulos atrás ele falou de mundo transitório que eu precisava descansar. Certo? Aqui. Vamos lá. Mas o espírito repousa, tá? Porque a sua ação... Bom, vamos lá. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objeto determinado. Este é o verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. 255. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. 256. Como alguns espíritos se queixam de frio e de calor, então? Já que diz que não sofre. Resposta. Lembrança do que sofreram durante a vida e algumas vezes tão penosa como a própria realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. Certo? Então, por isso que eu achei que era interessante a gente acabar para a gente conseguir fazer esse link com o primeiro texto que a gente já leu, e foi exatamente o do 256, né? Na verdade, ele é exatamente o 256. E a 255, que eu acho que foge um pouquinho só disso, mas que serve e que hoje eu acho que a gente consegue, no padrão que a gente está, enxergar isso com um pouco mais de clareza. Eu acho que isso porque nós estamos falando lá, né? Mas hoje a gente percebe isso claramente. Eu acho que esse 255 é um item meio à parte dos outros que estão aqui. Por que a gente consegue enxergar hoje esse sofrimento, se o espírito sofre? Quais os exemplos que nós temos hoje muito claro na nossa convivência, no nosso dia a dia, que responde a 255, consegue responder isso? E nós estamos em 2018. Né? Quer dizer, em 1800 e pouco, provavelmente você não tinha a quantidade de pessoas com depressão, com tudo isso. E o que é tudo isso, provavelmente? São efeitos dos seus pensamentos. Morais. Daquilo que você vibrou durante a sua vida e que você experimenta as sensações. Morais. Tudo o que eu acumulei, tudo que eu pensei, tudo que eu vibrei, tudo que eu desejei, tudo isso, durante toda a minha história evolutiva, eu estou acumulando. Nossa, então quer dizer que a gente não tem que ter dó de quem tem depressão? Muito pelo contrário, esse precisa ser extremamente socorrido. Por quê? Porque o problema dele é esse aqui. O maior sofrimento dele é esse aqui. Por quê? Porque se fosse o físico, por isso que eu falo que esse 255, eu acho que ele deveria estar num outro ponto e não junto com essas outras. Porque se é o físico, eu resolvo rapidinho. Ou resolvo ou não resolvo, mas eu tenho a solução do problema. Eu tenho um câncer no pâncreas. Tem solução? Não. Dá para fazer quimioterapia para durar durante um tempo, uma melhor qualidade de vida e depois vai desencarnar. Beleza. Eu quebrei uma perna. Beleza. Põe gesso, resolve o problema, engessou, está resolvendo o problema. E o problema moral? E a angústia moral? Como é que eu trato? Né? Qual é o... que eu faço para fazer? Se encaixa os casos de suicidas. Né? Os grandes suicidas, as depressões. Por isso que eu estou falando que esse 255, eu acho que ele foge um pouco da... Ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o sofrimento. O problema. Ele quer acabar com tudo. Ele quer acabar com o problema, né? Ele quer assumir, ele quer acabar com aquilo que ele está sofrendo. Para não sofrer eu quero mais. acabar com essa angústia que eu sinto, que não sei de onde vem, eu não sei como resolvo. Mas exatamente isso, Ana. É exatamente o que você está falando. E qual é a pergunta? Por isso que eu falo que ela responde todos esses males que nós estamos questionando hoje, que a psicologia está se aprofundando. Quando o espírito diz que sofre,
de que natureza é o sofrimento? É o sofrimento. Angústia moral. Então, aí nós estamos falando da depressão ou do suicídio, e aí a Alice acabou de comentar, o que eu quero fazer quando eu chego ao extremo do suicídio? Eu quero fazer o quê? Acabar com a vida? Não, eu quero acabar com o sofrimento. E qual é o sofrimento? Moral. Que já nem tem mais noção de vida, né? Moral. Então eu quero acabar... Tem noção da dor, exatamente, né? eu quero acabar com o sofrimento. Então a pergunta é perfeita. Quando o Espírito diz que sofre, ele sofre qual é o sofrimento? Moral. Para eu chegar nesse extremo, eu preciso acabar com o quê? Com o sofrimento. Eu não estou preocupado com a vida. Eu não quero acabar com a vida. Eu quero acabar com o que está me fazendo sofrer. Saiu... E isso é muito legal, que a gente está falando de depressão e suicídio. Mas saiu um estudo de uma mulher que é especialista em suicídios e ela diz que nem sempre a causa do suicídio é a depressão. Não. E ela explica muito bem por que isso acontece, né? Porque de repente a pessoa realmente está bem, mas não quero mais, entendeu? E é muito legal mesmo. Não há uma... o estudo é muito interessante. Da maneira como que ela explica, sabe? Eu vou mandar para vocês depois no grupo. Eu achei bem legal. Não estou dizendo que a depressão não leva ao suicídio. Estou dizendo que nem todo suicida teve depressão. Teve depressão. Sim. Não, tanto que a gente tem alguns casos de que a pessoa aparentemente, ou na família, ou socialmente e tal, está super bem e se dá um tiro no outro dia. Sim. E esse provavelmente não está. Mas em contrapartida, ele se encaixa nesse daqui. Sim. Por quê? Porque ele está sofrendo moralmente de alguma forma. O espírito dele. E aí isso, a doutrina, por isso que eu falo que aí não tem jeito da gente abandonar a existência das várias existências, porque senão eu não consigo justificar isso daqui. Então só essa 255 que eu quis dar uma parada e diferenciar para a gente voltar naquilo lá. E aí aquela discussão que a gente sempre tem e que eu acho que está ficando chato dentro do movimento espírita. Assim, não tem. O espírito não sofre. Não sofre. Então, pera um pouquinho. Então, vamos voltar. E nós não falamos que nós somos exatamente quem nós somos como desencarnamos? As minhas sensações não são as mesmas. Quanto mais apegar na matéria, eu não vou ter as mesmas sensações. E agora há pouquinho, aqui no texto da Revista Espírita, São Luís não dá a explicação exatamente do porquê que ele está sentindo frio. É super simples a gente entender, mas aí é a história do querer criar pelo em ovo aonde não precisa. Quer dizer, se eu afirmo o tempo todo que eu sou exatamente o mesmo quando eu desencarno e passo para a realidade espiritual, as minhas sensações, e isso a gente fala desde a pergunta 10 até a 256 que nós estamos, que tudo depende do meu adiantamento moral, tudo depende de como eu estou, tudo depende de como eu faço. Então, quanto mais ligado à matéria, mais as minhas sensações vão ser materiais. Certo? Então, não, mas como pode? Mas o espírito sente sede? Não, o espírito dele não precisa tomar água. Se a pergunta é se ele precisa tomar água, a resposta não, ele não precisaria tomar água. Mas a sensação da necessidade da água... Tão apegado à matéria que ele ainda sente sede. A sensação de sede. Como é? E aí, isso que eu falo, e a gente esquece, e aí quando a gente vai falar em obsessor, que aí é mais legal, né, mais bacana, aí eu falo que o cara sente a vontade de fumar. Ué, mas ele não precisa beber água, por que ele precisa fumar? Não é a mesma situação? Claro que é a mesma situação. E por quê? Porque quanto mais ligado à matéria eu estou, mais a necessidade dos hábitos que eu tinha na matéria, das necessidades físicas que eu tinha na matéria, dos gostos físicos que eu tinha na matéria, me são extremamente presentes, quanto mais ligado eu sou a isso. Eu acho que não tem muito segredo, né? Eu acho que não tem muito o que ficar rodeando, né? É simples da gente entender, quer dizer. E aí, por isso que eu trouxe esse texto para a gente juntar com a 256, justamente por isso, quer dizer, então por que ele está sentindo frio? Então ele está mentindo? Não, porque ele tem a sensação. O frio da alma, né? É um frio de alma, né? Ele podia comprar, né, o agasalho. Mas ele foi tão avarento e não comprou o agasalho. Nem para ele e nem para ninguém. O frio... Tem gente que fala isso, sabia? O frio passa tão rápido que eu não vou comprar roupa, não. Não, tem. Ué, eu já ouvi isso. O psicológico que ela é constante.
né? E aí não compra. Olha, mas a avareza chega a ponto dele passar a necessidade. Isso que a Alice está falando. Dele não comprar, porque ele fala, não, já vai passar o frio, eu não vou gastar com uma... Eu compro um monte, mas eu não divido. Tá, é uma coisa. Sou avarento. Compram pra mim e não divido. Mas o caso dele era nem para si. Nem para si. Nem para si. Que é o avarento. Esse é o avarento. O apego à matéria era tão grande, porque se ele comprasse o agasalho, ele ia gastar. Então o apego àquele ouro era tão grande que ele ainda... Né? Eu acho que a certeza talvez ele até tenha desencarnado em função do frio, e aí ele ainda estava sentindo o frio do desencarne. O que sente uma pessoa, o que pensa uma pessoa dessa que vai levar pra onde isso tudo? Ela não tem a visão de vida futura. A vida dela para ela é só aquela hora, aquele momento. Só essa existência. E assim, muitas pessoas não pensam que um dia vai morrer. É a única coisa certa que a gente tem na vida é que nós vamos morrer. Mas a pessoa não pensa que um dia vai morrer. Que aquilo que ela está juntando não vai ficar com ela, não vai poder enterrar. E gasta depois... enlouquecidamente consigo, certo? Sim, sem pensar no próximo. Sim. Tá. Mas o avarento, esse tipo que esse guarda tipo e não gasta, e vive na miséria, morre, deixa eu não sei pra quê, depois vai ficar fazendo... Mas qual a você ideia pensa, disso? Mas você pensa, por que a humanidade lutou e guerreou tanto? Era para juntar bens. Sim. E isso foi muitos anos, né, vivenciado por aquele povo, ou por nós que estávamos lá atrás. Então, o possuir, o ter, é muito forte ainda na gente. É esse egoísmo que ainda vige hoje, atualmente, na humanidade. Em que eu quero ter, eu quero possuir. Né? E às vezes é até involuntário. A pessoa, né, quer juntar. Quer juntar. Deixa eu só aproveitar e responder o Rogério. Aliás, o Rogério hoje, acho que não sei se é a primeira vez que ele está participando, ele pode responder para a gente, vai ganhar um ponto positivo. Mas ele está fazendo uma pergunta que vai de acordo e vai encaixar agora provavelmente nas respostas da nossa apostila. Se tortura mental pode ser relacionada aos vícios terrenos. É o que nós acabamos de falar, Rogério. Nós estamos até adiantamos o assunto, que é exatamente isso. Quer dizer... O Rogério, se eu não me engano, já participou do estudo passado. Já. Eu não, Sim, ele fez perguntas interessantes. Fez perguntas interessantes, até agradecemos ele também. Então... E no caso de... Não vem eu, que pergunta. Sim. No caso de... Porque eu conheço uma menina que foi embora do Brasil e lá ela precisou voltar pro Brasil agora porque lá no país que ela estava ela teve transtorno de personalidade. Ela se esfaqueou, mas não lembra que se esfaqueou. E aí ela precisou voltar para ter a vida da família, enfim, para entender o que está acontecendo com ela. Mas a psicóloga atestou isso e falou para a família, é espiritual. Porque ela realmente não lembrava, ela acordou sem saber que ela tinha se esfaqueado. E até por isso que eu fui ler o negócio do suicídio, né? E como que acontece? Esse espírito, ele quer essa sensação, ela vibrou tão baixo que o cara foi lá e ela não lembra. Nossa, não consigo entender como que é. Depende. Aí não dá pra gente bater o martelo nunca. Pode ser um problema. Tem que estudar muito a fundo. Precisa ver qual é todo o histórico. Mas uma das possibilidades, e aí é puro chute, não tem nada a ver com... Se encaixa dentro de doutrina, mas qualquer coisa que a gente falar a respeito disso é chute, porque nós não sabemos o que é. Sim. Mas, por exemplo, caso é um caso. Eu posso ser uma suicida. Certo. Pode ser animismo, não é? Então, posso ser uma suicida de outras. De outras... ela agindo sobre ela mesma. Agindo sobre ela mesma. Entendi. Entendeu? Então, não precisa ser necessariamente alguém que queria a sensação desse poder. Não, você pensa em ser um obsessor. No caso da sensação de querer se matar. Então, não, mas na sensação de querer se matar, eu posso ser um suicida. Mas precisa ver se ela tinha. Porque na hora da conversa entre eu e meu amigo, a gente falou, isso aí é espírito obsessor, brincando. Não, assim, mas né? às vezes é mas pode ser. Então, pode ser isso. Pode, né? O leque é muito grande. Por isso nós estamos falando. Sim. Provavelmente é um problema espiritual, se a ciência, se a medicina não conseguiu chegar a um diagnóstico claro, provavelmente sim. Mas isso é isso que eu estou falando. Aí vai abrir um leque para muitas coisas. Mas ela tentou se matar? Pode ser um espírito suicida, que vem já com certeza. Pode ser um obsessor, que a induziu a fazer? Sim. Tudo isso está em aberto. Mas tudo isso, de novo, né? Tudo isso dependendo do quanto eu vibrei em relação a dar oportunidade de acontecer aquele tipo de coisa. Mas a minha dúvida é assim, suponhamos que seja em relação ao obsessor, né, nesse caso. É porque ele queria ter essa sensação. Não, porque ele queria prejudicar eu quero que ela sofra. Entendi. O caso do obsessor... gente,
bom, eu vou acabar e vou atender, mas tem uma ligação, eu acho que não é notícia. Tá. Mas vamos terminar e Bom, deixa eu atender. Continue, por favor, as perguntas, só para eu acho. Porque, na verdade, assim, ó, ela tinha histórico de pensar em morte, porque geralmente o suicida, ele não pensa uma vez só, não. São várias vezes que ele pensa em morrer. Ele tenta uma vez e nem sempre ele consegue na primeira, e ele vai conseguir na segunda ou na terceira tentativa. Esse é o suicídio normal, né? O normal que eu digo foi um processo de depressão, que depressão pode levar à obsessão, e o obsessor pode sim influenciar-me para a morte. Mas segundo a pergunta do Livro dos Espíritos, que agora eu não sei qual é, mas eu posso procurar e dizer, é que apesar da influência espiritual, o espírito ainda até o último momento ele tem o livre-arbítrio de decidir se aceita ou não. Tá? Então, assim, existe a possibilidade do obsessor, mas mesmo em caso de obsessão, ela tem a chance de dizer não e não fazer, tá? É o seu livre-arbítrio. Por quê? Ao lado daquele que a induz ao suicídio, tem também o seu protetor que está jogando ideias para ela, para que ela não cometa. Entendi. E esta jogar ideias é assim, você ouve a mim ou ao Alexandre? É você que escolhe. Se você vai o diabinho e o anjinho que a gente tem com a figura do Tom e Jerry, né? É bem isso aí. Então a pessoa sempre vai ter... Então tem uma pergunta específica no Livro dos Espíritos que fala sobre essa questão. Quando é do suicida. Entendi, beleza. Tá? Quem tá falando tanto que é sentimento, daquele, né? De deve ser 180 e pouco, era... que é 180, é que pergunta, influi os, não, 80, né? 80, 83, que pergunta se os espíritos influem em nossa vida. Muito mais do que os imaginam. E aí depois, em um segundo momento, Kardec faz essa pergunta, né? Se ele poderia, então, me induzir ao suicídio. Aí a resposta é que sim, mas que aquele espírito ainda tem a possibilidade de dizer não. A responsabilidade continua sendo sua. Ele tem o livre-arbítrio. O que eu pensei sobre isso? A pessoa que se suicida, depois que ela tem a percepção de que se suicidou, que o sofrimento dela deve ser tão grande que não é possível que ela queira sentir essa sensação de novo, entendeu? Mas é como... Tipo no outro, é uma atração. Não, mas é uma atração. Tá né? Assim, o espírito tende a repetir a história. Ou seja, eu passei por determinados problemas e aí eu desisti. Falhei. Vou passar por instruções, vou estudar, vou aprender. No momento em que aquele espírito estiver forte, ele volta e vai passar de novo pela tentação de se suicidar. Entendi. E até que um dia ele consiga quebrar essa corrente e diga não, né? Entendi. Essa é a história de Ivone Pereira. Vamos lá para as questões da apostila? Acredito que eu entendi. Qualquer coisa, voltamos aos assuntos. Questões para estudo, então. Vamos olhar as questões. Ao retornarmos ao mundo espiritual, continuamos sentindo as mesmas sensações de que sentíamos no corpo físico? Depende do seu estado, seu desprendimento, né? Da matéria. Isso, chefe. Não, isso. Ok, então Luiz. Que dificuldades tem de vencer o espírito para que toda a sua inteligência se manifeste após o retorno ao mundo espiritual? Das dificuldades da matéria, né? Que depende, é muito individual. Toda a sua inteligência se manifeste após o retorno. Do que depende? Por isso que eu voltei. Que dificuldades tem de vencer o espírito para que toda a sua inteligência se manifeste após o retorno ao mundo espiritual? O equilíbrio, né? A aceitação, o equilíbrio. Quanto mais rápido, lembra daquela história que eu faço? Qual é a minha oração diária? Eu me localizar o mais rápido possível desencarnado. Né? Eu acho que esse é o maior trabalho, pelo menos para mim, imagino, e para a maioria das pessoas, quer dizer, eu acho que a maior dificuldade deve ser essa. Né? É hora de desencarnar, por mais que esteja preparada, a não ser que, em alguns casos que a gente tenha de desligamento muito devagar e tal, e assim mesmo ninguém quer ir, né? Eu acho que a grande dificuldade é essa, né? É conseguir entender que eu estou vendo uma outra, voltei para a minha realidade. Partiu Playboy.
Terceiro, como entender a afirmativa dos espíritos de que os espíritos vivem fora do tempo, como compreendemos? Essa é da semana passada, né? Então, nós voltar. passada, né? Lembra que a gente discutiu que eram tempos diferentes? A gente discutiu bastante isso. Tempo diferente não, sensações de tempo diferente, né? Exato. A interpretação, a relação com o tempo é Para diferente. O homem é diferente, porque ele está circunscrito a um espaço e tempo. Exatamente. E que o espírito não tem, né? Essa circunscrição de espaço e tempo, né? Para ele o tempo é a eternidade. Uhum. Então o que para a gente é anos, para ele pode ser segundos. Exatamente. Então só a gente entender que essa relação é que é diferente. Porque essa é uma outra questão que sempre fazem. Não, mas não passa 200 anos aqui, 200 anos lá? Para nós sim. Né? Sim. Para nós sim. Quem está desencarnado há 200 anos. Para quem está aqui. Sim. Concorda? Sim. Agora, para quem a relação é essa. Quem está desencarnado Sabe Deus. não enxerga com essa... Não tem essa relação. Visão de tempo. Exatamente. 4. A visão dos espíritos, ao retornar ao plano espiritual, sempre é mais intensa do que no corpo físico? Eu acho que esse choque de acordar, provavelmente sim, né? É como o céu que volta a enxergar, né, gente? Você Deve perde, ser assim, uma coisa assim Nossa. esplendorosa quando Ou você assustadora. acorda. Ele falou, ih, moçada. Tô enxergando demais. Marquinhos. Errei. Não quero mais enxergar. Aí não adianta nem Eu posso fechar o voltar olho, pro né? corpo? Não tem mais chance. Posso refazer? Não, só Que legal. daqui uns tempos, quem sabe. É. Né? Mas a visão dele é muito melhor que a nossa, com certeza. 5. Dores, fome, sede, necessidades do corpo físico podem se refletir também nos espíritos desencarnados? E aí? Acabamos de falar, né? Só Sim. foi da matéria. Mas a mesma coisa no negócio do tempo. Não é a sensação do corpo material. Como eu não tenho mais corpo material, sensações são as de que eu adquiri na existência física. Né? Exato. Mas a sensação pode ser tão intensa, né, que a dor pode ser maior do que a dor física. Sim. Né? Porque Dor é uma moral. agonia moral tão grande. Né? Puta, E você- o você peso voltar e falar da assim, nossa, eu sabia que eu consciência tinha é tão feito. grande. Né? Porque essa é uma história, né, que está aqui. Mas se a gente pega o Evangelho, né, tem histórias lá de gente dizendo, Nossa, se a olha, meus gente- irmãos, e eu aqui vim aqui para te boicota, né? dizer que não faço o mesmo que eu fiz na Terra enquanto eu vivi. Eu acho que se a gente Né? passa por E aí começa a mensagem por isso. todas né? as situações Sensacional. praticamente para entender, eu não sei, eu devo ter me suicidado várias vezes, porque eu tenho um verdadeiro pavor, eu tenho verdadeira Disso, né? Não é o pavor, é a sensação de saber como é o depois, de falar assim, não passou e agora eu não consigo me matar de novo. A minha dor não passou. Entendi. Eu queria ficar livre, e a hora que eu piorou e eu não consigo mais fazer nada sobre isso agora. A minha provavelmente Eu é... acho que eu já passei. Ah, muito louco. Se a gente for falar, deve ser tanta coisa. Mas a minha provavelmente é alguma coisa relacionada à agressão física de mulher. Nossa, Minha provavelmente. Morro de medo de vício. Qualquer coisa que diga assim, Eu, você vai ficar a minha viciada, morte deve ter eu- sido de morrido, porque eu tenho medo de morrer. Não tem medo de morrer, não. Não É queria a minha morrer. mais simples. Eu não queria ter morrido, morri. Eu já sei Agora qual eu que é a sei, minha morte. Pronto. Olha, medo de morrer eu não tenho nem. É. Eu não tenho nenhum. Eu tenho medo de acordar lá do outro lado. Não é de morrer, é na hora de Tem abrir, muito- abrir tem- só o Assim, olho. ó. Na verdade, você tem medo de Aí viver assim, do outro lado. Aí os mentores tá assim, ó. De encarar a minha verdade. É. Se for mentor, Beleza. de bola, né? Falou, eu avisei. Vamos encerrar. Só aproveitar, eu falei que a notícia não era boa, acho que até tem a Rosinha aqui, que também é parente, que estava acompanhando até agora, não sei se ela está mais, mas acabou de desencarnar um tio meu muito querido, mas já estava... Irmão do seu? Cunhado da minha mãe. Mas já estava vindo, sofrendo aí um pedacinho. Nossa, coloquei 2 caretinhas. Depois alguém vai reclamar que tem lá. Carinha brava. É você. É você Fui eu. mesmo, colocando carinha brava. Vamos fazer uma oração pra gente. Qual o nome dele? Evaristo Pinheiro. Então, irmãos, fechemos os nossos olhos, nos ligando em pensamento ao Mestre Jesus
no mesmo momento em que ele estava à beira do lago de Genezaré e falava aos seus discípulos: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Este alívio de Jesus encontra-se ainda presente até o dia de hoje para as nossas almas e para as almas de todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Ele ainda se encontra de braços abertos, aguardando que nós, invigilantes que fomos até o momento, possamos nos arrepender de nossos erros passados, possamos abraçar a sua causa, jogando-se aos seus pés, como Paulo na estrada de Damasco, que, extasiado com a visão dessa luz maravilhosa que representava a figura do Mestre Jesus, lhe disse: Jesus, que queres que eu faça? Jesus disse a esse que levantasse e que fosse e pregasse o seu evangelho, que levasse as suas lições a todas as nações. E Paulo, que antes era Saulo, cego a princípio pela luz maravilhosa que Jesus proporcionou, procurou a casa de Pedro para o tratamento e voltou pregando de sandálias nos pés ou com os pés descalços, vagando pelo mundo, pela Samaria, por Israel, por todos aqueles países, andando a pé ou montado num burro e distribuindo a mensagem do Cristo. Assim também nós, meus irmãos, nos façamos humildes como Paulo e nos coloquemos a serviço do Mestre Jesus, para que possamos redimirmos de nossos erros passados, alcançando a luz que Ele nos oferece, essa luz de amor e de paz. Mestre Jesus, ainda não somos tão merecedores de Tua graça, mas queremos, Senhor Jesus, alcançar-te, alcançar a Tua luz. E rogamos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, os que estão aqui presentes e aqueles que estão à distância nos assistindo. Abençoa, Senhor, a alma de nosso irmão que acaba de partir, de nosso amigo Paulo, que desistiu da vida, e de tantas outras almas, Senhor, que estão partindo e outras que estão chegando, renovando as esperanças para que possa, Senhor, reconquistar o seu cadinho de céu, que um dia prometestes. E vós que sois nosso caminho, a verdade e a vida, vós que nos leva até o Pai, que abençoe-nos a cada um de nós, que nos acompanhe, que esteja conosco durante todos os dias de nossa vida, não, Senhor Jesus, simplesmente no plano espiritual, mas através de nossos sentimentos e de nossas ações, em relação aos nossos irmãos, que possamos ser testemunhos do seu Evangelho, hoje, agora e todo sempre. Encerramos a nossa reunião, desejando paz a todos os homens de boa vontade e esperança, Senhor, a todos os corações que se encontram doloridos, mas que se lembrem da Tua mensagem, que és o nosso consolo e a nossa paz. Que assim seja. Não, eu até tinha esquecido o nome do tio.